graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz como a tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua voz vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Eu do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso
obrigado, Senhor, por esse período de louvor. Que o Senhor nos abençoe a cada dia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Dessa vez, num ambiente um pouquinho diferente. As informações, vocês sabem por quê. A gente está com a suspeita na nossa família, uma cunhada nossa que é enfermeira, é cuidadora, e a paciente dela foi diagnosticada com Covid, e nós tivemos contato com ela até sábado passado. Esse agora não, o retrasado, quer dizer. Então, por medida de precaução, a gente está resguardando para que esse contágio não ocorra nem na nossa própria família, nem tampouco com os irmãos na igreja, apesar de a gente estar indo em proteção, mantendo distanciamento uns dos outros, álcool gel e tudo mais. Mas fazer o quê? Eu gostaria muito de estar no meu posto, pelo menos isso. Mas sendo privado disso, não deixaremos de pregar a palavra de Deus. Deixe-me dar alguns avisos para você. Primeiro, antes de mais nada, eu queria que neste momento você compartilhasse este link aqui, quer seja no YouTube, quer seja no Facebook, você compartilhasse com os seus familiares, com os seus amigos. Isso é muito importante. A outra coisa é que se você não é inscrito no nosso canal, você também se inscrevesse, para que ajudasse o logaritmo, né, o logaritmo do YouTube, ajudasse na questão da nossa transmissão com aparelhos móveis. Isso seria de muita praticidade para nós. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos. Temos um pouco mais de 400 inscritos ainda. Tivemos hoje pela manhã o início do estudo do livro do Apocalipse com o Bispo Weber. Isso está gravado também à disposição. Se você não pôde estar, faça o estudo. Vamos passar algumas semanas estudando com o Bispo Weber e eu tenho certeza que será de grande valor, especialmente nessa época apocalíptica, vamos assim dizer, que nós estamos vivendo. O outro aviso é que nosso banco de alimentos continua funcionando. Graças a Deus, essa semana também pudemos atender famílias, 2 delas inclusive que não eram da igreja e uma sendo aqui da igreja. E a gente fica muito feliz com isso, porque qualquer ajuda que chegue nesse momento, esse dinheiro é já direcionado para outras questões da casa, né? O outro aviso também é que nós criamos um grupo de empreendedores, ou como até foi sugerido, de classificados da igreja, e ali a proposta, a ideia é que você divulgue o que você vende, o serviço que você presta, a fim de que os irmãos saibam, né, que você presta ou vende alguma coisa. A intenção também é criar alguma renda, mover alguma renda dentro da própria igreja ali entre os irmãos. Se este grupo me fale, eu envio o link para você, para que você possa entrar em seus produtos. Lembrando que a negociação é sempre no privado, tá? Então você só faz a divulgação, mas a negociação é no privado, você com a pessoa ali, para que não gere qualquer tipo ali de constrangimento ou celeuma, não sei. Mas essa foi uma ideia que tivemos e a gente só quer, a intenção é fazermos o bem, tá? O outro aviso qual é? Não se esqueça de nós, não se esqueça da igreja. A segunda quinzena começou, nós temos demandas ainda, infelizmente, para que a gente esteja cumprindo. Pagamos, graças a Deus, em dia o nosso aluguel, pagamos a conta de luz também, graças a Deus, de água. Temos alguns impostos pendentes, também tem salário pastoral, mas estamos bem, dentro da medida do possível. Mas lembre-se de nós, lembre-se da igreja, para que a gente possa continuar sem tantas preocupações a pregar a palavra de Deus. E agora eu quero dar aquele recadinho para as crianças. E hoje eu vou pedir às crianças que desenhem o apóstolo Paulo preso.
dentro da prisão. Mas lá dentro da prisão, ele é assim com uma espécie de alegria, tá certo? Então você vai desenhar primeiro o apóstolo Paulo dentro da prisão, depois você vai desenhar uma mão escrevendo uma carta, tá certo? E no final, peça para papai ou mamãe colocar no grupo da igreja. Eu também queria que você mandasse aquela selfie com a sua família cultuando. Isso, por incrível que pareça, repito-me, tem ajudado bastante, né, a matar um pouquinho a saudade, ver os irmãos. Isso, nessa hora, gente, é tão importante. E a minha oração é que o juízo de Deus ele se abrevie em nossa nação. Dito isso, eu quero que você abra agora a sua Bíblia no livro de Filipenses. Vamos fazer a leitura de Filipenses, no capítulo 1, dos versos 19 a 26. Filipenses 1, dos versos 19 ao 26. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, tendo agora Cristo, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para seu progresso, alegria e fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Querido Deus, apresentamos ao Senhor esse tempo de aprendizado, ó Deus, juntos, apesar da distância, mas o teu sangue, o teu nome, a aliança que o Senhor fez com a sua igreja, ela permanece, ela tem se fortalecido cada vez mais. Temos visto, ó Deus, que a distância não nos impede de pregarmos, não nos impede de vivermos intensamente uma vida devocional, de oração, de preocupação, de encorajamento, de compaixão para com aqueles que estão longe dos nossos olhares, pelo menos os olhos naturais, uma vez que temos os olhos virtuais, ó Deus, que nos auxiliam. Pedimos a Ti, Senhor, que a Tua graça, o Teu Santo Espírito nos envolva agora, Senhor, esta família, este homem, este jovem, esta criança. Que esta família seja visitada pelo Teu poder, pela graça salvadora do Teu Filho, e que na unção do Espírito Santo o Senhor nos convença nessa noite a tudo quanto, ó Deus, precisamos vivenciar, praticar através do aprendizado da Tua palavra. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu quero iniciar com um relato, uma história. Na Segunda Guerra Mundial, um judeu austríaco foi enviado ao campo de concentração. Ele era um jovem brilhante, ele era um neuropsiquiatra e ele foi então conduzido para um campo de concentração, seus pais para outro, sua esposa para outro, sua mãe para outro, ficando apenas resguardada da morte, uma irmã que foi se refugiar na Itália. Muito bem, o nome desse rapaz, que aos 26 anos foi levado ao campo de concentração, era Viktor Frankl. Nascido em Viena, na Áustria, e com 26 anos, Viktor Frankl já era uma sumidade.
já tinha renome, já dava palestras em toda a Europa. A sua abordagem terapêutica era revolucionária para a época e se baseava tão somente no preenchimento do vazio existencial. Mesmo quando Victor teve a possibilidade, pois ele tinha um visto para os Estados Unidos, ele resistiu a não ir, quis ficar na Áustria, mas quando chega ali os nazistas, infelizmente, juntamente com outros judeus, ele é levado para o campo de concentração. O pai e a esposa morrem de exaustão em um campo de concentração. A mãe morre na câmara de gás. Victor só vai saber do fim da vida dos seus familiares no término da guerra. Passou 3 anos em trabalhos forçados, em condições deploráveis, onde fazia uma refeição ao dia. O slide que você está vendo aqui mostra, tem um deles aqui que é o Victor, que está nessa foto que eu lhes mostrei aqui, as condições que eles foram encontrados. Era uma refeição por dia, uma sopa ralíssima, todavia focado em sobreviver, conseguiu roubar ali algumas folhas de papéis e escreveu as suas ideias centrais daquilo que veio a se tornar um best-seller em apenas 9 dias. Quando, em 1946, ele saiu então da prisão, ele publicou o seu livro, que é um best-seller até hoje, O Sentido da Vida, e base referencial para tantos terapeutas. Foi no campo de concentração que Victor percebeu que aqueles que estavam sobrevivendo, que não flertavam, por exemplo, com o suicídio, nem o tentavam efetivamente, eram homens que mantiveram esperança. Eram homens que faziam planos. Eram homens que sonhavam em rever suas famílias, beijar seus filhos, beijar sua esposa, abraçar um amigo, ou quiçá tomar um café no seu restaurante preferido. Em sua teoria, ele diz que podemos conhecer o sentido da vida de 3 formas: fazendo alguma coisa, experimentando um valor ou o amor e, por incrível que pareça, sofrendo. Especialistas em traumas coletivos, como Lawrence Cohen, usa o termo crescimento pós-traumático ou otimismo trágico, descrevendo o que Victor elaborou. E ele disse mais ou menos isso, que o otimismo trágico seria a capacidade humana de transformar criativamente os aspectos negativos da vida em algo positivo e construtivo. Eu desconfio, apenas desconfio, que o jovem Viktor Frankl não tenha lido o Novo Testamento, mesmo sendo um judeu. Provavelmente, se leu algo, foi da Torá e não do Novo Testamento. Eu desconfio que ele não tenha feito isso. Mas parece que ele está descrevendo a experiência cristã com muita vivacidade. Porque o texto que nós lemos a partir da perspectiva de um homem que está preso. De um homem que já havia, a essa altura da vida, enfrentado diversas ocasiões contrárias, de privação, de naufrágio, de açoite, mas ainda assim um homem que estava em todo o tempo olhando para alvos, estabelecendo alvos na vida, fazendo planos e vivendo um grande amor, que é o amor a Cristo que o apóstolo Paulo tinha.
Eu desconfio, mais uma vez repito, que Vitor não tenha lido o Novo Testamento, mas parece que ele está descrevendo a vida cristã, a vida do próprio apóstolo Paulo. Pois Paulo, mesmo preso, faz planos, tem esperança, ora por outros, sabe provavelmente que outros também estão orando por ele, e isso os ligava intimamente e espiritualmente. O poder de ligar pessoas, íntima e espiritualmente. Ore por alguém, ore com alguém. E sabia também que, quer livre ou morto, ele queria fazer tudo. E sabia que tudo, na verdade, estava nas mãos de Deus. Que certeza, meu irmão, maravilhosa Paulo tinha, que perspectiva de olhar de vida maravilhoso, que também deve fazer parte da nossa. Muito bem, no capítulo que lemos, nos versos 19 e 20, alguns estudiosos acreditam que Paulo estava se referindo não à sua libertação da prisão romana, mas tudo indica que ele está se referindo à libertação que é além das prisões naturais. Ele falava então da morte como uma libertação que é promovida deste corpo de pecado para agora viver a plenitude final com Cristo, a definitiva redenção. Sabemos que para Paulo a morte representava algumas coisas. Ele vai descrever isso escrevendo a Timóteo. Por exemplo, ele vai entender a morte como retornar para o lar. Ele vai entender a morte como desmontar um soldado que está em campanha, em guerra, e a guerra acaba, aquele soldado desmonta ali a sua barraca do campo de bivac, e aí põe a sua barraca nas costas e retorna para o seio da sua família. Paulo também entendia que a morte era como sincrar um rio de águas turbulentas e finalmente chegar na terra de descanso. Obviamente que não podemos banalizar, irmãos, a vida, nem tampouco a morte. Pois, como veremos, ele mesmo afirmou que estar com Cristo era infinitamente melhor. Mas ficar representava a oportunidade de servir e de ajudar outros. Ele descreve suas duas convicções, as duas convicções que o sustentavam naquele momento de prisão, de confinamento, de imobilismo social, mas não de imobilismo relacional nem espiritual. Nós podemos estar presos, podemos estar privados da nossa mobilidade plena, mas isso jamais pode representar o imobilismo relacional, meus irmãos. Isso jamais pode representar o imobilismo espiritual. Nós podemos continuar sendo inteiramente missionais, porque como Paulo, e olhe, uma carta escrita há tantos anos, continua sendo referência para nós, uma vida que continua sendo referências para nós. Então, neste momento, nós devemos termos o mesmo proceder do apóstolo São Paulo. As convicções de Paulo que o sustentavam na prisão, e eu espero que sustente você nesses dias do nosso cativeiro viral, era que os filipenses, as orações dos filipenses, da igreja, o ajudavam. As orações ajudavam o apóstolo Paulo. Paulo também sabia que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, ele usa o Espírito de Jesus, também o estava socorrendo e o socorreria até o dia da sua morte ou soltura. Ele, com isso, quer dizer uma coisa só: nada podemos fazer. Existem coisas, amados irmãos, que literalmente não estão sob o nosso controle. Como eu botei aí nessa imagem, que não sei se está desse lado ou desse, mas essa TV que está aí antiga, né?
A gente, nesse momento, a gente está igual essa TV aí, TV antiga, sem controle. Lembra que você e eu tínhamos que ir lá na TV, porque eu sou do século passado. Assim, você também que está me vendo, alguns de vocês também são. E a gente tinha que ir lá no seletor, virar o seletor. E se a gente voltasse, não gostasse, né, do que estava assistindo, iríamos lá novamente. Então a gente está igual essa TV antiga, sem controle. Paulo está nos dizendo, nessas duas perspectivas que ele nos dá, que o que sustentava ele era a oração dos filipenses e o Espírito de Cristo, em meio ao que ele estava vivendo, é que ele, por sua força, pelo seu querer, pela sua decisão, pela sua determinação, ele nada iria conseguir. Ele estava sem o domínio, o controle da situação. Nessa pandemia, uma coisa que vai muito ajudar você, meu irmão, e vai trazer, acredite-me, paz ao seu coração, pelo menos tem trazido ao meu, é que algumas coisas algumas coisas não estão mais sob o seu controle. Algumas coisas não estão mais sob o seu controle. Não é você quem decide quando o comércio vai reabrir. Você que é o comerciante que eu estou falando agora, você que é um pequeno empresário, um microempreendedor, você que tem um salão, você que faz unha, você, não sei. Não é você quem vai decidir isso. E eu sei como é revoltante ser privado de abrir aquilo que é nosso, mas não está sob a sua decisão. Então, esse desgaste emocional que você às vezes está alimentando, consumindo, quem está só falando dessas coisas, não está lhe fazendo bem algum. A outra coisa, não é você quem decide se vai ou não adoecer. Era bom que fosse, né? Eu vou sair aí à torta e à direita, sem me proteger, porque eu sou de Jesus e eu determino, isso é uma bobagem, tem muito factoide. Por favor, não é você quem decide se vai ficar são ou se vai ficar curado, se vai ou não contrair esta doença. Não é assim que a vida é. Paulo não encarava assim a sua prisão. Não é você quem decide se terá ou não renda. Não somos nós que decidimos, meus irmãos. É triste vermos cristãos pensando que suas vidas, carreira, saúde dependem exclusivamente das ações governamentais, ou de como elas são cuidadosas, usando máscara, álcool gel, tem que usar mesmo. Mas, meus irmãos, você pode se proteger o máximo que você puder, você pode apoiar o governo que você quiser. Essas coisas não estão sob o nosso controle. Queridos, nenhuma dessas coisas podem nos trazer segurança. Nenhuma destas coisas. Eu já vi gente ser demitida em tempo de bonança. Como já vi gente prosperar em meio aos desertos econômicos, desertos estes que nós estamos vivendo desde 2012. O Brasil enfrenta um declínio econômico desde 2012, atingiu o seu apogeu no governo passado de Dilma e esse ano vai ser uma marca histórica, por conta, evidentemente, desse problema internacional. Mas, meus irmãos, mesmo em meio ao que já vivemos desde 2012 e olhando assim, só para a nossa igreja, para a nossa comunidade local, meu Deus, eu já vi gente trocando de carro, eu vi gente, graças a Deus, prosperando, comprando, trocando, vendendo, passeando, viajando, comendo bem. Eu já vi, mesmo no período de crise que nós estávamos. Nós estamos em uma crise. Talvez passaremos por uma crise, a pior crise de nossas vidas em termos econômicos. Mas, meus irmãos, nós também não temos controle sobre estas coisas, mas nós temos o Deus que controla todas estas coisas. Nesse tempo que vi, eu vi gente vencer o câncer. Você quer vitória maior do que essa?
Eu vi gente que saiu da depressão. Eu vi gente que saiu de ataques, de períodos de ataque de pânico. Gente que sobreviveu, gente que sobreviveu ao governo Dilma. Gente que não lhes faltou o pão de cada dia, por mais simples que fosse. Por que então, meus irmãos, Deus seria diferente agora, nesta crise que começamos a experimentar? Nós apenas começamos. Mas por que Deus seria diferente? Por que Deus mudaria com o cenário que iremos enfrentar daqui a pouco tempo? Ele não mudaria, ele não mudou e nem vai mudar, meus irmãos. O Senhor continua o mesmo, velando por cada um de nós e decidindo todas as questões relativas a esse momento mundial, mas sobretudo também individualmente tratando com você, com a sua casa. Nada vai nos faltar. Para Paulo, o que importava era que Cristo fosse glorificado em tudo. Ele fala da sua intensa expectativa e esperança. Isso é o que deveria importar para nós neste momento. É a mesma coisa que Paulo está vivendo, é o que nós deveríamos viver. Termos uma expectativa, uma intensa expectativa, uma intensa esperança de que Deus, o nosso Senhor, sabe o que está fazendo. Pois Paulo, mesmo preso, fazia planos, mantinha essa esperança, orava pelos outros, imaginava que outros também estavam orando por ele. Ele também se imagina, né, saindo daquela prisão, mas também tem a certeza que se não sair, ele vai estar ali vivendo uma liberdade maior, que é a liberdade desse corpo de pecado para viver na eternidade com o seu Mestre e o seu Senhor. Mas se ficar, ele diz, eu quero que em tudo, o meu Senhor seja glorificado. Para Paulo, Cristo dava sentido à sua vida. Não eram as ações de governos, não eram as decisões de abrir, ficar, sair, ter emprego, ter dinheiro, não ter e tal. Não eram estas coisas. O que dava sentido à vida de Paulo, o que preenchia sua alma e seu coração, era Cristo. Era Cristo. E o que o movia na história, fazer com que a glória de Cristo fosse manifesta dentro da prisão, fora dela, vivendo ou morrendo. Queridos, a ardente expectativa dele não era porque as coisas iriam melhorar. Porque há muitos que estão com essa expectativa. Quando é que vai abrir? É amanhã? Eita, mais 15 dias, prorrogou de novo, pronto. E agora? Não, Paulo não tinha essa expectativa. Não era por causa se as coisas iriam ou não melhorar. Esse termo ardente expectativa ou intensa expectativa que a gente leu aqui, nem fazia parte do vocábulo usual pagão grego. Ele era de uso quase que estritamente cristão, pois estava ligado à certeza escatológica, ligado à suprema esperança do cristão e não pelos limites que esta vida nos impõe. Porque eu e você estamos vivendo limitados, quer na mobilidade, quer no nosso ganho de dinheiro, quer nos nossos relacionamentos mais intensos. Nós estamos vivendo esse tempo de limites. Mas Paulo não estava preocupado se a sua vida iria melhorar neste sentido terreno. Ele está intencionando coisas maiores, certezas escatológicas da vinda de Cristo ou da sua ida para Cristo. Meu irmão, qual tem sido a sua expectativa nesse tempo? O que é que o move? Qual a intensidade dos seus pensamentos para este tempo? Meus queridos, não tenhamos
esperanças apenas para as coisas desta vida. Claro que elas são importantes, mas esperar apenas nelas demonstra o nosso, desculpe-me, mundanismo. Tem gente que só pensa nisso, meu Deus, o tempo todo. Ai, quando passar isso eu vou reabrir a loja. Ai, eu vou fazer aquela viagem. Ai, eu vou recuperar o dinheiro perdido. Ai, nunca mais vou deixar de ir de uma praia. Toda semana agora eu irei fazer uma programação com minha família. E não tem nada de ilegítimo nisso. Mas não pode ser apenas isso. A expectativa da sua vida não pode estar apenas por isso, meu irmão. Nos versos 21 a 23, Paulo vai descrever que para ele, Cristo era a fonte contínua da sua determinação e alegria. Ele chega a usar um termo contábil, afirmando que morrer para ele seria puro lucro. Assim como para todo cristão, morrer é puro lucro. É ganho, meu irmão. É superávit. Aí eu pergunto, será que para nós, estar com Cristo na vida ou na morte, de fato é algo que consideramos realmente melhor? Bem, a maneira como alguns de nós vivemos responde essa pergunta. Responde essa pergunta. Por que temos tanto medo da morte? Ou porque nesse tempo estamos tão polarizados? Talvez porque inúmeros daqueles que se dizem cristãos estejam unicamente apegados aos seus projetos econômicos, serem pessoas bem-sucedidas, pessoas reconhecidas, ganharem mais e mais dinheiro, comprarem mais e mais coisas. Talvez seja por isso. Quem assim pensa e age, não encara a vida como um espaço para a manifestação da glória de Deus. E veem a morte como prejuízo. E aí, nesse sentido, esquecem das palavras do nosso mestre. Quando, por exemplo, em João capítulo 14, verso 1, o Senhor diz: não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Tem um lugarzinho para você no céu. Quer ir agora? Ou então, o que Jesus disse em João capítulo 14, verso 3, E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha as palavras de Jesus. Ou então, quando Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, ele diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou então 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fixe os seus olhos naquilo que é eterno. Ou ainda em Apocalipse capítulo 21, versos do 1 ao 3, diz assim: então vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora
O tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. São essas perspectivas, é por esta palavra, é para este olhar no que é eterno, que nós deveríamos estar fixando os nossos olhos agora, neste momento da pandemia, desse confinamento viral que nós estamos vivendo, desse cativeiro viral, epidemiológico, que nos alcançou. Onde está o seu olhar? O que move o seu coração? Qual a intensidade que você tem vivido a fé neste tempo? Eu também trago um outro jovem, que também morreu muito jovem. Esse morreu, que foi o primeiro missionário à Pérsia, né? A Índia e a Pérsia, entre os muçulmanos. Seu nome era Henry Martyn. Morreu de peste, né? Morreu de coronavírus. E ele só tinha 31 anos quando morreu, em 1812. Antes disso, ele escreveu em seu diário, um pouco antes, em janeiro daquele ano, disse Henry Martyn, missionário: ao que parece, o presente ano será mais perigoso do que qualquer outro que eu já tenha visto. Mas se eu viver para completar o Novo Testamento persa, minha vida depois disso será de menor importância. Mas seja minha vida ou a morte, que Cristo seja magnificado em mim. Se ele tem um trabalho para eu fazer, não posso morrer. Paulo sabia, gente, que a decisão não estava nas mãos dele, mas estava nas mãos de Deus. Henry Martyn também sabia que a decisão de ficar livre da peste, vamos usar Covid, de ficar livre da Covid ou morrer pela Covid, não estava nas mãos deles, estava nas mãos de Deus. Mas enquanto ele estivesse aqui, ele queria viver intensamente a missão que Deus confiara em suas mãos. A minha pergunta: nós, você, eu, estamos vivendo intensamente essa missão? Paulo a viveu. Paulo, mesmo sabendo que as coisas não estavam sob o seu controle, alimentava o seu coração para que, se fosse para ficar, agiria com toda ousadia. Seja ousado em obedecer a Deus, seja ousado em ser um cristão melhor, seja ousado em ser cheio de compaixão, seja ousado em ser cheio de amor, seja ousado nisso. E aí você vai estar glorificando a Deus com suas atitudes. Paulo sabia como se conduzir na história. Nós temos sabido como nos conduzir neste momento da história, meus irmãos. Porque nós precisamos em todo o tempo, sobretudo agora, onde os olhos do mundo se voltam mais uma vez para a igreja. Mais uma vez. Paulo vai viver na história para que outros desenvolvam alegria e fé. Que coisa linda, hein? Paulo não está destilando ódio. Paulo não está fazendo campanha contra o governo ou a favor do governo. Paulo está vivendo para que outros desenvolvam em suas vidas alegria e fé. Isso é uma dica para nós, nesse tempo de prisão viral que estamos vivendo. Como você tem vivido nesse tempo? Ou como você planeja viver após o isolamento?
Você, meu irmão, pode ser missional agora mesmo, ligando para alguém depois do culto. Ligue para sua mãe. Faz 10 dias que você liga para sua mãe. Minha filha, meu filho, sua mãe, seus irmãos. Gente, pelo amor de Deus. Seja missional. Ligue para os seus amigos. Ligue para os seus irmãos de fé. Liga para o teu pastor. Pastor, eu sou uma pessoa de poucos amigos, eu não tenho, sou muito reservado. Eu lamento, meu irmão, de verdade. Eu lamento. Lamento mesmo. Porque quando eu vou olhar a lista de amigos no Novo Testamento do apóstolo Paulo, ela é grande pra caramba. Era uma lista grande. Leia as cartas dele para você ver. Nas suas saudações ou nas suas introduções, e na maioria das vezes, mesmo na prisão, ele tinha gente ao seu lado, o apoiando, o servindo. A maioria de suas cartas, inclusive, não foram escritas à mão por ele, ele só as assinava. Era um amanuense que fala, né? Era um amanuense que escrevia para ele. Você está entendendo a importância de não perder os vínculos relacionais? Mas tem gente que é incapaz de ter vínculo relacional com os da família. Queridos, nós não podemos, mesmo durante esse tempo, nós podemos, mesmo durante esse tempo, alegrar o coração de alguém, estimular a fé de alguns. Nós podemos. Nós podemos, mesmo nesse tempo virtual, desenvolvermos relacionamentos espirituais intensos pela oração, pelo compartilhar da palavra, pelo compartilhar do pão, mesmo que agora em forma de cesta básica sendo levada pelo pastor, por um diácono, mesmo assim, mesmo através de videochamadas, mesmo através de devocionais, mesmo através de vídeos de culto pelo YouTube e Facebook, mesmo assim. Nesse mesmo instante nós estamos falando com alguém que pode estar do outro lado do mundo, como os nossos irmãos lá de Portugal. Numa live passada tinha gente de São Paulo falando conosco, gente do norte do país, Manaus, falando conosco, gente de Fortaleza, gente do Rio falando conosco. Nós estamos pregando, meus irmãos, use estes mecanismos para motivar os outros à alegria e à fé. No verso 23, Paulo, então, mesmo com tudo isso se passando, ele está confuso. E quem não estaria? Ele não sabe se ele quer ir, ele não sabe se quer ficar. E trazendo para a nossa realidade, quem não oscilou entre, por exemplo, fica em casa ou libera geral, que é o que mais se fala, né? A tônica das discussões é essa, fica em casa ou sai. Quem não oscilou nessas duas realidades? Quem de nós não banalizou a morte e a vida, dizendo, vai morrer muita gente mesmo, e daí? Eu sei que muitas vezes esse tipo de discurso esconde apenas a inabilidade de alguns em sentir empatia e compaixão com aqueles que choram. Quem de nós não oscilou para o libera geral? Tem que sair, senão vai quebrar as empresas. O prejuízo é grande, vai quebrar a nação, a fome mata mais do que o vírus. E às vezes, como papagaios ou micos de circo, apenas vociferando bobagens irrealistas ou irrefletidas. Eu mesmo entrei já nessa maluquice. Eu mesmo já oscilei diante das narrativas. Aí, o que é que eu aprendi com o apóstolo Paulo? Porque entre as minhas oscilações e entre as oscilações de alguém que já viveu neste campo, que a gente nem está vivendo o que Paulo viveu, que ele está preso, a gente está impedido de trabalhar
alguns de nós e de nos movermos, mas ele está preso. O que é que ele ensinou para a gente? O que é que eu aprendi com ele? Foi que se é para ficar em casa, ou se eu preciso sair para trabalhar, que tudo isso que eu esteja fazendo seja unicamente para a glória de Deus. Unicamente. Se ficar livre da doença, ou se morrer por ela, que Cristo seja glorificado. E finalmente, irmãos, aplicando isso que nós lemos aqui, quer ficando ou quer saindo, seja missional. Está em casa? Seja missional. Está saindo? Seja missional. Está nas redes sociais? Seja missional. Não quero saber delas? Seja missional. Com contato pessoal com quem você pode. Como, hein, pastor? Ajudando as pessoas a desenvolverem alegria, gratidão e fé. Levando as pessoas a crescerem à estatura de Cristo. Olhe, consciência política é muito importante, mas a consciência de ser um pecador e de que em Cristo o perdão dos pecados é possível e morar no céu pode ser uma realidade, essa é a primeira consciência que todo homem deveria saber ter e ouvir. Será que ficamos postando, repostando posturas ideológicas? Será que isso tem ajudado as pessoas a crescerem nesse sentido que acabei de lhes dizer? E se isso não é uma... isso não é uma crítica, é uma observação. Porque, repito, consciência política é importante. Mas Deus não nos chamou para militância. Deus nos chamou para sermos santos neste mundo. Outra coisa, não esqueça que o resultado sempre, meus irmãos, estará nas mãos de Deus. A Covid talvez seja apenas o pretexto para a minha ou para a sua partida. E a negação desta possibilidade também não ajuda em nada. Paulo estava considerando isso e sabe que se passasse desta vida, o que estava lá, que era Cristo, era infinitamente melhor do que tudo que ele poderia ainda realizar aqui. Quando o primeiro mártir da igreja estava morrendo, apedrejado, a primeira coisa que ele viu foi Jesus o recebendo na glória. Foi a primeira coisa que ele viu. Foi isso que Estevão viu. Vejo o Senhor o recebendo na glória. Terceira coisa que você pode fazer para encontrar sentido em meio à Covid: tenha esperança, faça planos, cultive essa intensa expectativa pelas coisas do alto. Mas a questão é, será que nós não estamos tão apegados a este mundo que as coisas do alto sempre são coisas secundárias para nós? Porque aqueles que não tinham envolvimento antes, também não têm agora. Não tinha envolvimento presencial, não tem envolvimento digital. Eram infiéis financeiramente indo à igreja, continuam infiéis financeiramente sem ir fisicamente à igreja. Não sentiam empatia, não sentiam compaixão, não desenvolviam relacionamentos profundos presencialmente, também não desenvolvem agora relacionamentos profundos de compaixão virtualmente. Irmão, eu lamento dizer a você que depois da Covid você ainda terá
que passar por mais aprimoramento do Senhor. Se não aprender agora, precisará passar por mais aprimoramento do Senhor para entender e encontrar sentido em tudo o que você está vivendo. Precisamos mudar a postura. Precisamos fazer votos. Precisamos cumprir esses votos. Mude de atitude na vida. Encontre um sentido maior para viver do que só ser desse nosso métier, desse nosso cotidiano. Pense em algo maior na sua vida e viva isso intensamente para a glória de Deus. Eu citei o psiquiatra austríaco Viktor Frankl no começo desse sermão, e as afirmações que ele faz lá no começo, que eu te falei, ele fala que é a partir dessas 3 coisas que se pode conhecer o sentido da vida. Então era, como eu te disse, fazendo alguma coisa. Aí a gente faz um paralelo agora com o apóstolo São Paulo. Paulo nunca deixou de fazer alguma coisa para Deus, para o seu reino e nem para as pessoas. A segunda coisa que Viktor Frankl disse foi que se pode encontrar o sentido da vida experimentando um valor ou um amor. Paulo amou o seu Senhor e as pessoas, e não teve outro valor maior na vida a não ser este. Terceiro, o Viktor Frankl disse que poderia se encontrar o sentido da vida, por incrível que pareça, sofrendo. Pois bem, Paulo sofreu por Cristo e por sua igreja durante toda a sua missão. Essa noite eu quero deixar você com perguntas. Por exemplo, o que você tem feito para o reino e a glória de Deus? Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Você tem amado as pessoas como você deveria amar a si mesmo? Pelo que você tem sofrido? O que aperreia você? É saber que muitos que estão sendo levados, morrendo pela Covid, estão morrendo sem salvação? Isso incomoda você? Isso aperreia você? Ou isso nem lhe passa pela cabeça? Eu quero deixar você com essas reflexões e quero orar por você. Amado Deus e Pai, visita, Senhor, este meu irmão, minha irmã, este amigo, esta pessoa que longe dessa cidade, talvez em outro país, de língua portuguesa agora me escute, ou quem sabe alguém está legendando essa mensagem e espalhando ela no inglês. Nós não sabemos aonde isso vai chegar, mas que chegue, ó Deus, a todos aqueles que o Senhor já destinou, para que através dessa palavra encontrem um sentido e uma razão para viver e para morrer. Senhor, eu peço a Ti, ó Deus, para que aqueles que estão vivendo o tempo da intensa aflição e não da intensa missão, eles encontrem, ó Deus, ou reorganizem novamente seus pensamentos e o seu coração, para se reencontrarem e se conectarem, ó Deus, com o Senhor, com a sua missão e com os propósitos que o Senhor estabeleceu para cada um de nós, de glorificarmos o Teu nome e fazermos o Teu nome conhecido. Que a nossa vida, ó Deus, ela seja um motivador de alegria, de esperança, de paz, de consolo àqueles que estão aflitos. Que aquilo que falamos, e hoje a gente tem até que dizer, aquilo que postamos, seja, ó Deus, relevante para o Teu reino,
para que os corações sejam pacificados, ó Deus, e encontrem, Senhor, naquele que não muda, que não há variação de ideias, que encontrem em Ti toda a segurança, porque os governos mudam, as ideias dos governantes mudam, todos eles estão tresloucados nesta época, mas o Senhor continua inabalável no seu trono. Em quem então, ó Deus, depositar nossa esperança e confiança? Em Ti, obviamente, mas só o Senhor pode fazer isso pela ação do Espírito Santo sobre esta vida. Eu peço ao Senhor que abençoe este lar. Eu peço ao Senhor que o pão de cada dia não falte. Eu peço ao Senhor que essa peste não atinja meu irmão, mas se o atingir, se o levar ao hospital, ó Deus, que ele saia de lá recuperado, glorificando o Teu nome. Mas também, ó Deus, se ele partir, que ele tenha a surpresa da libertação plena de viver diante da Tua glória para todo sempre e sempre. Amém. Ah, meus amados irmãos, eu me despeço de você aqui. Tomara que, estando novamente quarta-feira para pregar para você, que Deus, na sua bendita e eterna graça, abençoe sua preciosa vida. Que Cristo Jesus, aquele que nos ama, quer nos perdoar, que Ele seja sua companhia sempre presente. Que o Espírito Santo envolva o seu coração, faça uma reviravolta de 180 graus aí no seu modo de pensar, para que você encontre ou reencontre uma razão e uma causa maior para viver. E dentro dessa causa, que é a causa de Cristo, encontrar sentido na sua vida, apesar das oscilações que possamos ter. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.